Um canto de poeta e de cantor, Vinícius de Moraes e a poesia modernista. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo para vocês de literatura, dessa vez literatura modernista brasileira. Vinícius de Moraes, o poetinha. Grande Vinícius de Moraes. A gente vai tentar conhecer aqui um pouco mais sobre a vida dele, sobre a obra dele, que é bem vasta, e vamos analisar aqui também alguns poemas que são marcantes na história da literatura brasileira, com Vinícius de Moraes. Porém, antes de começar qualquer coisa, quem nunca ouviu esta cantiga aqui? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Garota de Ipanema, bebê! Uma das composições mais famosas de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes era poeta, escritor, dramaturgo, e aí ele também acabou por virar músico, né? E aí compunha muitas letras aí, com suas parcerias principalmente com Tom Jobim. Grande Vinícius de Moraes. Vamos lá, vamos começar. Olha aí, galera, o brabo tem nome, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes nasceu em outubro de 1913, no Rio de Janeiro. Ele foi poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Ele é um poeta essencialmente lírico, então ele é mais voltado para a poesia, menos prosa e mais poesia. Ao longo da vida dele, ele escreveu sim prosa, escreveu alguns contos e crônicas, mas o grande destaque que ele tem na literatura brasileira é com poesia, poesia lírica, né? Tanto é que de tanto escrever poesias, né, poesias líricas sobretudo, Tom Jobim lhe atribuiu o apelido de poetinha, poetinha. E ele alcançou essa notabilidade principalmente por conta dos seus sonetos. A gente vai analisar uns 2 sonetos na aula de hoje e a gente vai ver a tamanha riqueza que são os sonetos do Vinícius de Moraes. Uma das faces mais conhecidas aí do Vinícius de Moraes também é o seu jeito boêmio, né? O cara era fumante, era apreciador de uísque e era conhecido também como um grande conquistador. Então essa vida boêmia do Vinícius de Moraes é bem famosa, né, no mundo da literatura. Vamos dar um aqui de fofocalizando aqui agora. Ok, pessoal, ok. O Vinícius de Moraes conta a lenda que ele casou-se 9 vezes ao longo de sua vida. Então, de fato, ele era um camarada extremamente conquistador, sim, senhor. A obra dele é vasta, tanto pela literatura, teatro, cinema e principalmente pela música, tá bom? Ele sempre considerou a poesia sua primeira e sua maior vocação. Entretanto, ele fez grandes parcerias musicais, como juntamente com Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell, João Gilberto, que se foi recentemente, Chico Buarque e Carlos Lira. Momento fofocalizando já passado, né, pessoal? Vamos falar, deixa eu arrumar aqui. Vamos falar um pouco sobre a obra, né, do Vinícius de Moraes. A gente tem aí essa frase clássica, né, um soneto. Foi até tema de abertura de novela. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Lembra? Pois é, quem não lembra, coloca lá no YouTube a abertura de novela Eu Sei Que Vou Te Amar. Vai ter lá a abertura de novela, tema de novela, Vinícius de Moraes. Inclusive, ele é um dos primeiros autores brasileiros a fazer músicas tema específico para as novelas, né? Vinícius de Moraes. Então, ele entra... Agora vamos falar um pouco da obra, né? Deixa um pouco da vida do Vinícius de Moraes para lá e vamos falar um pouco da obra e dos seus textos propriamente ditos. Como poeta, o Vinícius se classifica, né, no grupo de poetas da década de 30 e 40 que surgiu no Rio de Janeiro. Talvez uma das décadas e a região ali mais prolífica em termos de produtividade de poesia. Ele mesmo dividiu a sua obra em 2 partes, né? A primeira é uma fase mais transcendente, cristã. Termina com o poema Ariana, a mulher, é o nome do poema. Essa fase era marcada pela preocupação religiosa, pela angústia existencial diante da condição humana e pelo desejo de superar por meio da transcendência mística as sensações de pecado, culpa, desconsolo que a vida terrena lhe oferece. Os poemas dessa primeira fase aqui do Vinícius de Moraes, normalmente eles são longos, com versos também extremamente longos,
uma linguagem abstrata, uma linguagem alegórica e declamatória. Trouxe aqui um exemplo para a gente ver, ó. No sangue e na lama o corpo sem vida tombou, mas nos olhos do homem caído havia ainda a luz do sacrifício que redime, e no grande espírito que adejava o mar e o monte, 1000 vozes clamavam que a vitória do homem forte tombado na luta era o novo evangelho para o homem da paz que lavra no campo. Já a segunda fase, a fase que o próprio aspas para o Vinícius de Moraes, né? Ele se considera nitidamente marcado os movimentos de aproximação com o mundo material, com a difícil, mas constante repulsa aos idealismos dos primeiros anos. Essas são as palavras do próprio Vinícius que define essa segunda fase aí da poesia dele, né? Nessa fase, na segunda fase, ele se aproxima das tendências modernistas, que seria uma linguagem brasileira, seria o uso de um vocabulário mais acessível e próximo, embora ele se notabilize pelo soneto, né, que é uma forma clássica, mas ele se aproxima muito das ideias modernistas. Então ele trata de temas do cotidiano, coisas simples da vida, explora o sensualismo, explora com sensualismo os temas do amor e da mulher, ok? Além dessas duas fases, o Vinícius de Moraes tem uma terceira fase que é um pouco mais curta e específica, que é a fase social. Ele se preocupa um pouco com... Se preocupa um pouco não, né? Ele se preocupa com os problemas sociais que o envolve, que o cerca. E aí a gente tem um poema muito famoso chamado Operário em Construção, no qual a gente pode ver um pouquinho dessa veia social do Vinícius de Moraes. Dá uma pesquisada lá depois, é importante. Então, para ilustrar aí, colegas, um pouquinho mais sobre os sonetos do Vinícius de Moraes, não sociais, sonetos como um todo, né? Eu trouxe para vocês aqui um dos sonetos mais clássicos, que é o soneto de separação. Bora lá. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfaz a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então vamos lá, vamos começar a analisar aqui esse textinho do Vinícius de Moraes. A gente vai começar primeiro analisando a forma dele, né? E depois a gente passa para o conteúdo, para o sentido do poema, tá? Logo de cara a gente percebe que o poema segue a tradição clássica, né, da literatura, uma vez que ele é um soneto, 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos. Ele utiliza versos decassílabos e tem uma sintaxe e um vocabulário bem apurados. Então o Vinícius de Moraes tinha esse talento de escrever seguindo a tradição clássica, tá bom? Na construção do poema, o Vinícius de Moraes ele utiliza 2 figuras de linguagem aí predominantes. A primeira, sobretudo na primeira estrofe, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A primeira, ele utiliza uma figura de linguagem chamada aliteração, que consiste na repetição de sons consonantais em um verso ou uma estrofe, com fins estilísticos, tá bom? Não vale na louca, não. Repetiu ali 2 consoantes, você fala, aliteração. Não. Tem que ser uma sequência lógica e com fins estilísticos, né? Isso quem determina é o próprio autor na construção do texto, tá? Então a literação é a primeira, repetição de sons consonantais. E a segunda figura de linguagem é a comparação, na qual o autor ele compara 2 elementos por meio do conectivo como, utilizando o conectivo como, tá bom? Então olha aqui no texto, elas duas aqui, ó. Eu tenho a aliteração quando ele utiliza as palavras branco, bruma e bocas, ou seja, a repetição aí do som B de bola. Eu tenho pranto, espuma, espalmada e espanto, tudo na primeira estrofe, que aí caracteriza uma aliteração com o fonema P de pato, tá bom? Eu também tenho a comparação aí, quando ele usa a palavra pranto, silencioso e branco, como a bruma. Aí estão, então, algumas das figuras de linguagem que ele utiliza na primeira estrofe, só para ilustrar aí a complexidade sintática e estilística do Vinícius de Moraes. A construção do sentido do poema, ela se dá da seguinte forma. É sempre uma mudança. O eu lírico se encontra em um estado e aí passa para outro estado. Então aqui no comecinho, quando ele fala aqui, ó, ele estava no riso e depois fez esse pranto. Depois ele estava calmo e aí estava uma calmaria e depois fez o vento, né? Então, essa constante mudança aí é sempre caracterizada por palavras de sentidos contrários,
Palavras de sentido contrário, como riso e pranto, a gente vai chamar de antítese, uma outra figura de linguagem aí presente no texto. E aí, entrando um pouco mais aí na tessitura do texto mesmo, né? Esse poema, ele reitera constantemente a oposição entre como era no passado e como é no presente, né? Antes, tudo era bom. Havia riso, havia beijo, paixão, alegria, etc. Principalmente aí na primeira estrofe e na segunda, como a gente está vendo. Porém, o presente já é ruim. Seria o oposto do passado, né? No presente há o quê? A alegria, a tristeza? Nada, cara. Há pranto, há espanto, pressentimento, drama. Então, essa é a base da construção do sentido do poema, né? No passado era uma coisa, e agora no presente é uma outra oposta ao passado. Por isso, a constante utilização da figura de linguagem da antítese. Perceba também que aqui nas duas últimas estrofes do poema, além, né, dessa constante repetição entre o passado e o presente, várias vezes é repetida a expressão de repente. De repente, de repente, de repente, não mais que de repente, né? Então, qual foi a finalidade que o Vinícius de Moraes, qual foi o objetivo que ele colocou esse de repente aí várias e repetidas vezes? A ideia era acentuar o espanto causado pela separação inesperada, né? Então, pro eu lírico, tava tudo ok, cara, tava tudo bem, ele tava feliz com a gata dele, e aí, de repente, não mais que de repente, aconteceu tudo isso, sabe? Então, quando ele fala de repente, não mais que de repente, é como se num estalar de dedos, todo o amor que ele tinha desmorona, e aí há um rompimento, como a gente pôde ver aí, né? De repente. Para tornar ainda mais palpável esse talento do Vinícius de Moraes com sonetos, trouxe um outro bem famoso chamado Soneto de Fidelidade. Fala assim, ó: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre entanto, que em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O moleque era brabo, hein? Como é que não conquista 9 casamentos assim, meu irmão? O cara é brabo demais. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre a construção do sentido desse texto, sobretudo aqui nos 2 tercetos finais, né? O eu lírico ajuda a fidelidade a essa pessoa amada aí, seja no momento de alegria ou seja nos momentos de dor, né? Nos 2 tercetos aparece aí a palavra morte e a palavra solidão. E aí, na concepção do eu lírico, a palavra morte e solidão, elas se equivalem. Tanto a morte quanto a solidão, elas se equivalem. Por quê? Porque os dois vão findar na mesma condição, que é o eu lírico ficar sem a mulher amada. Então, se ele morrer ou se ele ficar só, ou seja, se ele perder essa mulher, ambas vão resultar na separação da pessoa amada. E o resultado disso vai ser o quê? Desilusão, frustração e morte interior. Aqui a gente tem, né, um dos versos mais conhecidos aí do Vinícius de Moraes, que ele fala assim, ó: que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eita, resga, receba nos peitos, meu irmão. Então, que não seja imortal o posto que chama, a gente pode interpretar da seguinte forma. Primeiro, o amor aí, a chama, né? Como uma chama, o amor queima, o amor ilumina. Mas essa chama, ela pode se apagar, pois ela tem duração finita. A chama tem duração finita. Já o paradoxo final aqui, ó, esse aqui, ó, mais que seja, eita, esse aqui, ó, mais que seja infinito enquanto dure. Esse paradoxo final aí é o conceito de fidelidade na concepção do eu lírico, né? A palavra infinito é empregada com valor qualitativo e não temporal. Ou seja, a palavra infinito aqui, ela não está para determinar uma quantidade de tempo. Ela está mais para qualificar o tipo de amor que o eu lírico tem para com a mulher amada. Olha lá, ó, mas que seja infinito enquanto dure. Assim, para o eu lírico, a fidelidade é sinônimo de entrega total, mesmo que essa entrega total seja passageira, seja momentânea, seja por um momento de chama ardente ali. Conseguiu entender? Então, a manha para você entender esse paradoxo é você entender a palavra infinito não como uma marca temporal, e sim como uma marca qualificadora.
E aí, dessa forma, o eu lírico vive intensamente esse amor, porque ele é infinito. Infinito não no sentido temporal, mas no sentido qualitativo. Pegou a visão? Pegou a visão? Meu amigo, brabo demais, hein, o Vinícius de Moraes? Cê tá doido, velho. O cara é muito talentoso. Vinícius de Moraes, um dos grandes sonetistas, né, da língua portuguesa, da nossa literatura brasileira, colegas. É isso, a aula de hoje foi essa. Vinícius de Moraes, a gente viu aí o soneto de fidelidade, o soneto de separação, a gente conseguiu ver as duas fases aí descritas pelo próprio Vinícius de Moraes. A gente viu aí também Garota de Ipanema, ouvimos a música. Coloquem no YouTube Vinícius de Moraes as parcerias que ele tem, a gente vai ver muita música aí que a gente acha que nem é do Vinícius de Moraes e tá na nossa memória afetiva, como por exemplo, Lá Vem o Pato, pato aqui, patácula. Vinícius de Moraes está muito presente na nossa vida, no nosso inconsciente aí, a gente nem sabe às vezes, né? Eu espero ter ajudado você de alguma forma a entender um pouquinho mais essa parte da literatura brasileira, a parte do Vinícius de Moraes. Espero de verdade que a análise dos poemas aí tenha feito sentido e que eu tenha ajudado você pelo menos um pouquinho nessa quarentena louca. Muito obrigado, pessoal. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, obrigado!